Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Este dia que se inicia é mais um dia que Deus nos concede para podermos experimentar, não apenas ouvir falar, mas experimentar o seu grande poder, o poder milagroso de Deus em nossas vidas, poder de Deus que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que nos capacita para a vitória, que nos dá sabedoria, conforto, paz e o poder de Deus opera milagres mesmo. A única coisa que Deus pede é que você tenha uma fé, mas uma fé firme no Senhor. Não é uma fé vacilante, aquela fé que balança, não, é aquela fé firme. Com essas pessoas, Deus tem compromisso e Deus honra milagrosamente. Que esta pessoa seja você, que você seja uma dessas pessoas que tem a fé firme para receber o melhor de Deus. Você vai perguntar, pastor, como é que eu faço para ter essa fé? E eu respondo para você. Primeiro que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Aonde que você encontra a palavra de Deus? Na Bíblia, exclusivamente na Bíblia. Fora da Bíblia, conversa mole, conversa de demônio ou conversa de homens. Na Bíblia está a genuína, cristalina, pura, perfeita e poderosa palavra de Deus. Ouça a palavra, guarde no seu coração, pratique essa palavra que você ouve e você vai ver a sua fé subir como um foguete. Ela vai nas alturas e quanto mais alta tiver a sua fé, maiores coisas você recebe de Deus. Tá bem? Muito bem, antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações, porque assim fazendo você permite que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e vamos orar por elas. Não precisa colocar a causa, o motivo da oração, apenas o nome já basta, tá bem? Olha só, quando uma pessoa realmente tem uma aliança com Deus e se firma nessa aliança, honra essa aliança, Deus, ele é obrigado a abençoar essa pessoa. É claro que não somos nós que obrigamos a Deus, evidentemente, claro que não. Quem somos nós para obrigar o Senhor, o Criador, o nosso Pai Celeste a fazer alguma coisa? Não somos ninguém para podermos obrigá-lo a fazer algo. Mas pastor, o senhor falou que Deus é obrigado a abençoar quem tem aliança com ele e se firma nessa aliança. Sim, mas quem obriga Deus a abençoar é Ele mesmo. Ele mesmo se obriga a nos abençoar. Diz a Bíblia, olha a referência bíblica aí, ó, que Ele exaltou a sua palavra acima do seu nome. Ou seja, quando Deus fala que abençoa uma pessoa que é fiel a Ele, Ele mesmo se obriga a abençoar. Agora você vai perguntar, pastor, então o que seria uma aliança firme com Deus? Uma aliança que eu honro para que Deus possa me honrar assim, milagrosamente mesmo, fazer um grande milagre na minha vida. O que seria isso? Então eu vou dizer para você. Primeiro, uma aliança com Deus é, na verdade, um pacto, um acordo, um concerto que nós fazemos com Deus. Por exemplo, quando aceitamos a Jesus, nós fizemos uma aliança com Ele. E essa aliança, ela foi selada com o sangue de Jesus. Então, naquele momento que nós aceitamos a Jesus, nós temos uma aliança com Deus. E Deus promete ser fiel a nós nessa aliança. Toda aliança tem que ser selada com sangue. No Antigo Testamento, a aliança entre Deus e o seu povo, o povo judeu, era selada com o sangue de animais. Hoje ela é selada com o sangue de Jesus, não é? Então, toda aliança tem que ter derramamento de sangue ali. E a nossa aliança foi selada com o derramamento do sangue do próprio Filho de Deus. É uma aliança perfeita, gente. E Deus, ele se compromete a honrar essa aliança nos abençoando, porque a aliança é assim, o que um tem passa a ser do outro, tá? Quando duas pessoas entram em aliança, o que um tem passa a ser do outro, tá? Então tudo que Deus tem passa a ser nosso. Agora, a gente também tem que honrar essa aliança, ficar firme nessa aliança. E eu vou mostrar para você um texto bíblico que mostra o que é ser firme numa aliança com Deus, hein?
Presta bem atenção. Se você que está me ouvindo agora não está recebendo aí as suas respostas, as suas orações, pode ser esse o caso. Que você pode ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa que já aceitou Jesus, mas você de repente não é muito firme com Deus na aliança, não. Mas ouça esse texto para você ver. Vou resumir aqui e depois a gente vai ler a passagem principal. Olha só. Havia 3 jovens lá no Antigo Testamento chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome real deles era outro, tá? Mas lá naquela terra onde eles estavam morando, que é a Babilônia, o nome que eles tinham eram esses: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, eles se recusaram a se dobrar, a se prostrar. Eles se recusaram a adorar uma imagem que o rei Nabucodonosor havia mandado fazer. Então o rei Nabucodonosor, que era o imperador daquela terra, ele mandou construir uma imagem e determinada hora do dia, todo mundo tinha que parar o que estava fazendo para se dobrar diante daquela imagem. Era a lei. E quem não obedecesse a essa lei seria lançado numa fornalha de fogo muito quente. Aquilo devia derreter até ferro, né? Então, muito quente. Então, quando se tocava os instrumentos, que era um sinal para o povo parar de fazer o que estava fazendo, para se dobrar diante da imagem, então todo mundo parava e se dobrava. A Bíblia diz adorar. Adorar é se prostrar diante de uma imagem, viu? Isso é proibido até hoje, não importa a imagem de quem seja. Deus proíbe o inclinar-se, o adorar imagens, tá bem? Muito bem. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam que Deus proibia se dobrar diante de uma imagem, eles não se dobravam. Todo o povo lá se dobrando e Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. E aí viram, né? Pessoas que não gostavam deles viram que eles não se curvavam, foram lá fuxicar no ouvido do rei, no ouvido do Nabucodonosor, dizendo assim: Nabucodonosor, ó rei, o senhor não fez uma estátua e mandou que todo mundo parasse de fazer o que estava fazendo em certa hora do dia para se dobrar diante da imagem? E ele disse: sim, eu fiz isso. Pois bem, rei, há 3 homens aqui, 3 rapazes aqui no reino que não se dobram de jeito nenhum. São Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz a Bíblia que o rei ficou furioso com aquilo e mandou chamar os 3. E os 3 foram levados até o rei. E diante do rei Nabucodonosor, o rei perguntou para eles: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se dobram diante da imagem de ouro que eu mandei construir? E eles disseram: é verdade, nós não nos dobramos. Aí o rei ameaçou: pois muito bem, então vou dar uma oportunidade para vocês. A próxima vez que o sinal for dado, vocês se dobrem, porque senão eu vou mandar aquecer aquela fornalha 7 vezes mais que o normal e vocês serão lançados naquela fornalha. Gente, agora entra o ponto principal, né? É aí que muita gente mostra o que é. Se é crente verdadeiro, se é crente falso, se é crente forte, se é crente fraco, se é fiel na aliança, se quebra a aliança com Deus. Nessa hora que você prova as pessoas, né? E aí, quando o rei então falou isso: olha, se vocês não se dobrarem, na próxima vez que o sinal for dado, vocês serão lançados na fornalha de fogo sobremaneira acesa, quer dizer, muito mais quente do que o normal. Olha o que eles disseram para o rei. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, quer dizer, se não quiser livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Gente, nessa hora
é que a porca torce o rabo, como se diz por aí, né? É nessa hora que você vai ver quem é quem. Muitas pessoas, no lugar desses três, borrariam as calças, molhariam as calças e borrariam também, de medo, e se dobrariam para a imagem. Porque o medo de morrer, o medo de perder alguma coisa, o medo de ter prejuízo, deixa a pessoa assim, né? Ela acaba quebrando aliança com Deus, acaba concordando com a opinião ou com o pensamento de outras pessoas. Mas os três ali não. Disseram assim: ó rei, quanto a isso, nós não temos nem que responder para o Senhor. Sabe por quê? Porque assim, se o nosso Deus quiser livrar a gente da fornalha, ele vai livrar. Se ele não quiser também, que não livre. Mas uma coisa nós não faremos. Nós não nos curvaremos diante da imagem de ouro que o Senhor mandou fazer e nem diante do Senhor. Então o Senhor faça o que o Senhor quiser. Gente, é isso. Quando a gente é crente no Senhor Jesus e tem uma aliança e é firme nessa aliança, a nossa cabeça não muda pela opinião de ninguém. O que nós cremos na Bíblia é aquilo. E a gente não se deixa levar pela opinião de ninguém. Porque hoje em dia, muitos crentes, eles perdem a fé porque eles se aconselham com pessoas do mundo. Eles, em vez de procurar alguém de Deus, realmente de Deus, para se aconselhar, vão se aconselhar com pessoas mundanas, que não têm a mesma fé, que têm opiniões diferentes. É dessa maneira, né? Quantas vezes, né, você encontra alguém, um amigo, e você fala assim: olha, eu não bebo mais. Aí o amigo que é mundano fala assim: mas o que tem? Um pouquinho só não tem problema. O que não pode é embriagar, mas beber um pouquinho não tem problema. Aí você, né, acaba se deixando levar pela opinião do amigo e acaba bebendo. Sabe o que acontece naquele momento? Você está se dobrando diante do mal. Você está adorando a outros deuses, ainda que não sejam estátuas, né? Você está quebrando aliança com Deus. Sabe quando que Deus vai responder a você com milagre? Nunca, porque Deus tem compromisso com quem é fiel a Ele, não com quem é levado pelo vento, sabe? Pessoas sem firmeza de opinião, crentes sem firmeza de opinião. É verdade, a pessoa se deixa levar pela opinião de todo mundo, agora não confia na Bíblia. Em vez de se ficar firme na opinião de Deus, no que Deus fala, não, a pessoa vai na opinião dos outros. Que absurdo, né? Não é verdade? Por exemplo, você está passando por algum problema, tá? E você está querendo um milagre de Deus. Aí você vai na igreja você aprende. Por exemplo, fornicação é pecado. Relação sexual, tá? Antes do casamento é pecado. E se houver pecado, o pecado impede você de receber respostas de Deus. Aí você vai na casa de um amigo, você vai na casa de um parente, você encontra com seus colegas de serviço, ou de repente, sei lá, né? De repente você vai ter um psicólogo, né? De repente está lá fazendo um tratamento, e aí você conversa esse assunto com eles. O que eles vão dizer para você? Eles vão dizer de tudo, menos o que a igreja falou para você, menos o que a Bíblia fala para você. Eles vão dizer para você que fornicar não tem problema, que não tem problema fazer sexo antes do casamento, que não tem problema se masturbar, que não tem problema você viver uma vida desse jeito, que estamos no século XXI, que isso aí faz bem para a pessoa, né? Que esse negócio de se guardar até o casamento é coisa do passado. Eles vão dizer o contrário do que a Bíblia fala. Entendeu? É por isso que muita gente não vê Deus agir, porque quando escuta a opinião dos outros, acaba concordando. Ah, é mesmo, né? Acho que não tem problema. Peraí, mas você acha que Deus mente? Você não acredita na Bíblia. Se você faz assim, a Bíblia para você não é nada. Ou seja, a palavra de Deus não é nada, e Deus não é nada para você. Não tem como separar Deus da Bíblia. Deus e a palavra na Bíblia é a mesma coisa, tá bom? Então, se você não acredita no que a Bíblia fala, você não está acreditando no que Deus fala. Consequentemente, Ele não tem compromisso com você. Aí você vai sofrer, vai pedir e não vai receber. O que você vai fazer a partir de hoje? Seja um crente fiel à palavra. Quantas vezes o crente ele quer dizimar, mas está lá na sua dificuldade, está até em dúvida. Aí ele encontra com alguém de fora, alguém do mundo, ou até algum crente que não acredita no dízimo também. Eles vão tacar o pau no dízimo.
vão xingar o dízimo, vão xingar o pastor que falou do dízimo, e você começa a dar ouvido para eles. Em vez de você se firmar no que está escrito, na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, que diz que o dízimo, todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor, e quem recebe os dízimos hoje, embora sejamos seres humanos, os que recebem e administram, no mundo espiritual, é Jesus quem os recebe. Isso é que a Bíblia fala, dízimo tem que ser devolvido, mas aí o crente fraquinho, ele vai na conversa de muita gente que discorda da Bíblia e começa a concordar com esse pessoal. A vida não vai para frente, a vida não anda, você continua marcando o passo, a coisa não desenrola. E não somente isso, você deixa de receber muitas outras bênçãos, você passa a lutar sozinho. Ao passo que, se você for fiel na aliança com Deus, fiel na palavra, não abrir mão do que está escrito, mesmo que o mundo inteiro esteja contra você, você não vai estar sozinho, porque numa aliança são dois que lutam juntos, né? Juntinhos eles lutam, eles combatem contra as forças inimigas. Mas uma pessoa sozinha, filho, ela vai tentar combater contra as forças inimigas e nunca vai vencer. Vai estar sempre levando cacetada, sempre se prejudicando. Pensa sobre isso. Você tem sido fiel como Sadraque, Mesaque e Abed-nego na aliança com Deus? Ou você tem sido uma pessoa infiel à sua aliança com Deus? De repente não é maldade da sua parte, é falta de entendimento. De repente você nem se tocava que está sendo infiel à aliança com Deus. Você achava que era só o curso do mundo, que o mundo é assim, que não tem problema muitas coisas, que a Bíblia proíbe, mas o mundo fala que não tem problema e você vai concordando com eles. E aí? Então você não quer fazer um acerto com Deus hoje? Voltar àquele primeiro amor, voltar a obedecer a palavra, voltar a colocar a palavra de Deus como palavra final de regra e fé na sua vida? Você não quer voltar a dizer, Senhor, eu quero te obedecer tudinho, como está escrito na tua palavra. Tudo, eu quero te obedecer. Eu quero a tua opinião, não a opinião dos de fora. Eu quero a tua opinião sobre a minha saúde, sobre a minha vida espiritual, a minha vida sexual, a minha vida financeira, a minha vida familiar. Eu quero o que o Senhor tem para me dizer, não o que o mundo ou as pessoas ou aqueles que são inimigos da cruz têm a dizer. Eu quero o que o Senhor tem para me dizer. E Deus vai começar a te abençoar grandiosamente, tá bem? Pensa sobre isso, tá? Pensa sobre isso. Você tem uma aliança com Deus e às vezes, sem perceber, você começa a quebrar essa aliança, deixando de se firmar no que Deus falou. Repito, o mundo todo pode ficar contra você, como estava Sadraque, Mesaque e Abed-nego aparentemente sozinhos. Eles estavam aparentemente sozinhos. Mas aí o rei, então, quando os lançou na fornalha, nem o fogo conseguiu queimá-los, nem cheiro de fumaça ficou neles, nem o cabelinho do braço ficou queimado, nem a roupa dele mudou de forma devido ao calor intenso, porque junto com eles estava o Senhor Jesus. Lá no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ele se manifestava às vezes para as pessoas. E lá com Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ele se manifestou pessoalmente para andar com eles no meio das chamas. Eles passeavam no meio do fogo e o fogo não tinha poder sobre eles. É isso que Deus faz com quem tem aliança com Ele. Deus não nega a proteção, não nega a provisão, não nega o cumprimento da sua promessa àqueles que têm aliança firme com Ele. Tipo assim, pode o mundo se acabar, mas eu não mudo de opinião. A minha palavra ainda se baseia na palavra de Deus. A minha fé se baseia na Bíblia. E aí, goste de quem gostar, fale o que quiserem falar, eu estou nessa fé em nome de Jesus, tá bem? Vamos falar com Deus agora? Você gostaria de pegar um copo com água? Vai lá pegar, coloca aí. E vamos abençoar no final esta água. Não quer pegar, não acredita nisso? Tudo bem, fica tranquilinho que também você pode ser abençoado. Faz segundo a sua fé, tá bom? Oremos ao Pai. Pai Celestial, muito obrigado pela bênção derramada. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que nos livra dos perigos, dos males, é aquele que pode nos fortalecer durante a batalha, mas o Senhor é sempre fiel com quem tem uma firmeza na aliança contigo. Pai, essa pessoa que é firme na aliança contigo, eu te peço, honra a fé que essa pessoa tem no Senhor. E essa pessoa, Pai, que até hoje não tem sido tão firme nessa aliança, mas hoje ela meditou, ela refletiu sobre isso, e ela tomou uma posição, Senhor, de voltar a confiar integralmente na Tua palavra, desprezando a opinião alheia, desprezando a opinião do mundo, a opinião contrária à Tua palavra. Pai, abençoa essas vidas, curando, libertando, abrindo portas de trabalho,
abençoando a família, libertando o marido, a esposa, os filhos das drogas, libertando, meu Pai, dos vícios dos jogos de azar, libertando, meu Pai, essa pessoa dos demônios, também trazendo paz para esse lar, Pai, esse lar que está um campo de batalha, esse casal que está num pé de guerra, Pai, traz harmonia para esse casal, arranca esse espírito de contenda, traz paz para esse lar, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa os caminhos dessa pessoa no dia de hoje, abençoa a vida dela, a profissão dela, o trabalho dela, Pai, seja esse um dia vitorioso, principalmente porque essa pessoa tem aliança contigo e é firme nessa aliança. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, coloca nele o teu poder, a tua unção, e no beber ou utilizar desta água, que essa pessoa receba a sua bênção também. Tudo isso seja para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, medita nessa palavra, tá? Seja firme na aliança com Deus. O que Ele pede, faz, o que Ele proíbe, não faça, né? Evidentemente. Então, fica firme na aliança com Deus e você vai ver quanta resposta grandiosa você vai ter da parte dele. Repito, porque quem tem aliança com ele, ele mesmo se obriga a abençoar essa pessoa. Tá bem? Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.